Em João capítulo de número 8, Jesus diz que quando o diabo ele mente, ele fala do que é próprio dele, pois é mentiroso e o pai da mentira. Quando lemos a Bíblia, nós percebemos que esta é uma das maiores ferramentas do diabo para afastar o homem e a mulher de Deus. Desde as primeiras narrativas, lá no Gênesis, vemos que o diabo ele se utiliza de uma mentira, do engano, para fazer com que o homem desobedeça a Deus e se afaste da vontade do Senhor. E neste vídeo eu gostaria de falar sobre 3 mentiras que o diabo tem utilizado para afastar o homem e a mulher dos caminhos de Deus. Fique conosco até o final, descubra as artimanhas do inimigo e como ele tem agido nos últimos dias para desvirtuar as pessoas e afastá-las da vontade do Senhor. A primeira é o ataque à palavra de Deus. O diabo tem propagado uma das mentiras dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus. Não é de hoje que nós vemos muitas formas de tentar proibir a Bíblia, de tentar fazer com que a Bíblia seja desacreditada. Frases como a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Ou então que a Bíblia ela precisa ser atualizada, ela precisa ser reformada, precisa ser mudada por causa do contexto. São meios e tentativas de fazer com que a Bíblia seja desacreditada. Porém, quando olhamos a carta de Paulo, nós vemos que Paulo escreve a Timóteo dizendo que as Escrituras, elas são a palavra de Deus. A Bíblia, sem dúvida nenhuma, é um dos livros mais lidos em todo o mundo, mas também um dos livros mais perseguidos. Constantemente, o diabo tenta atacar a palavra de Deus para fazer com que as pessoas desacreditem no que ela diz. E quando o inimigo consegue enganar as pessoas, dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, então perde-se a direção de qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E essa pessoa então passa a ser guiada pelo seu próprio coração, pelo seu próprio entendimento, pela sua própria mente, fazendo da sua mente, do seu coração, a verdade para a sua vida. Quando a verdade que nós precisamos entender como direção para a nossa vida é que a palavra de Deus é quem tem para nós o caminho e a vontade que Deus espera de todos nós. Nós não conseguiremos descobrir a vontade de Deus se não for lendo as Escrituras, se não tiver a Bíblia como a nossa regra de fé. A segunda mentira que o inimigo tem espalhado, que Satanás tem espalhado para fazer com que as pessoas se afastem de Deus, é que é possível você servir a Deus sem orar, sem ler a Bíblia e sem congregar. Parece uma afirmação legal de ser dita, uma afirmação atual. Entretanto, é uma mentira que Satanás tem criado para fazer com que as pessoas se enfraqueçam na fé. Como que nós conseguimos ter um relacionamento com Deus se não tivermos uma vida ativa de oração? Como descobriremos a vontade de Deus para a nossa vida se nós não lermos as Escrituras e não entender qual é a vontade e o plano de Deus para nós? Automaticamente, quando nós não temos uma vida de oração, nós acabamos enfraquecendo na fé, nos tornando presas fáceis. Quando nós não lemos as Escrituras, nós somos guiados pela nossa mente, pelo nosso coração e pelas nossas vontades. E a palavra de Deus nos diz que o coração do homem é enganoso. E a terceira mentira que o diabo tem espalhado nos nossos dias, de uma forma bem velada, de uma maneira sutil, é a afirmação: todos os caminhos levam a Deus. É uma frase inofensiva, é uma frase politicamente correta, é uma frase ecumênica, entretanto não é o que a palavra de Deus afirma. Jesus foi muito enfático em dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não é todos os caminhos que levam a Deus. Jesus diz que Ele é o único caminho.
O evangelho de Cristo que nós devemos pregar e que nós anunciamos é que em Cristo Deus estava reconciliando o mundo consigo mesmo. Não existem outros caminhos que levam a Deus. Não existem outras formas de nós sermos perdoados dos nossos pecados. Não existem outras formas de sermos reconciliados com Deus. Quando nós pecamos, nós nos afastamos de Deus, nós nos distanciamos da vontade de Deus, e somente por intermédio de Jesus é que o homem pode se achegar a Deus. Então, esta mentira que o diabo tem espalhado, que todos os caminhos levam a Deus, é uma forma de fazer com que as pessoas vivam aquém, longe do caminho de Deus, longe de Cristo, e sem perceber estão se perdendo da vida eterna. De forma resumida, nós podemos perceber que todas essas mentiras começam pela primeira, que a Bíblia não é a palavra de Deus, porque automaticamente quando ele consegue tirar da nossa mente, tirar da nossa crença que a Bíblia é a palavra de Deus, cada um anda conforme o seu pensamento, cada um anda conforme o seu entendimento, viramos presa fácil. Mas que o Senhor nos conserve firmes na fé, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, olhando para a Bíblia como a palavra de Deus e descobrindo qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Jesus diz: examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Se nós entendermos que a Bíblia é a palavra de Deus e nos dedicarmos a entender a vontade de Deus para a nossa vida, então o diabo ele terá dificuldade para nos afastar do caminho de Deus. Que o Senhor nos conceda graça, que o Espírito do Senhor nos guie e nos mostre as verdades bíblicas para combatermos as mentiras espalhadas pelo diabo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Um abraço a todos, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.